Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, a nossa videoaula de hoje vai ser sobre conteúdos de revisão. E para começar, vamos falar sobre modal verb. Existem diferentes tipos de modal verbs. Por exemplo, can, may, might, shall, must, have to, could, ought to, should, entre outros. Estes são os mais utilizados. Tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, deu uma habilidade ou deu uma capacidade, deu conselho ou deu uma sugestão. Primeiramente, é importante destacar que os modal verbs sempre acompanham o verbo principal de uma frase. Aqui no exemplo, he can swim. Ele pode nadar. Nós temos can, que é o modal verb, e swim, que é o verbo principal, sem a preposição to. Então, ele está no infinitivo. Diferentemente dos outros verbos, os verbos modais não são flexionados, nem quanto ao tempo verbal, nem quanto à pessoa, com exceção do verbo to have, que nesse caso pode ser has. Aliás, não é o verbo to have, é o verbo have to. Sorry. E pode ser também has to, se estiver na terceira pessoa do singular. Então, é o verbo to have, é o verbo have to ou o verbo has to. I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem. You can cook very well. Você pode cozinhar muito bem. He can cook very well. Ele pode cozinhar muito bem. Então, aqui é só para vocês verem que o verbo modal can não é flexionado, tá? Com nenhuma das pessoas. E ele continua assim com todas as outras pessoas também. Eu posso também traduzir essas frases de forma diferente, mais natural. Por exemplo, aqui, eu posso cozinhar muito bem, eu posso traduzir como eu sei cozinhar muito bem. Você sabe cozinhar muito bem e ele sabe cozinhar muito bem. Então, fica uma forma mais natural. Outra diferença que notamos está na intenção de sentido que uma pessoa, né, no caso o locutor, quer transmitir. Os modal verbs servem para modalizar o discurso, revelando a intenção, o sentimento de quem fala. Podem expressar uma atitude mais ou menos forte. Vamos ver aqui nos dois exemplos. Teacher, may I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Eu estou com saudade dessa frase. Na frase 2, Teacher, can I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Então, as duas frases têm o mesmo significado. Nas duas frases, temos a presença de um verbo modal, que é o can, e também o may, quer dizer, tem o sentido de poder, de permissão. Embora no português eles tenham o mesmo sentido, eles apontam para intenções diferentes em inglês. Nas duas frases, os verbos modais referem-se a pedir permissão. No entanto, o verbo may, verbo modal may, é mais formal e mais polido do que o can. O verbo can é mais direto, também indica permissão. Então, vocês podem continuar falando. Teacher, can I go to the bathroom? Pessoal, então uma dica para vocês é que vocês estudem também sobre os distúrbios alimentares que nós vimos em aulas anteriores. Quais são as características dos distúrbios alimentares que estudamos? Então, estudem não somente os nomes dos distúrbios, né? Tem anorexia, bulimia, entre outros, mas também as características destes distúrbios. Pode cair na avaliação de vocês. Past continuous. Uso do the when e while nas frases, quando nós utilizamos past continuous. Lembrando que o when serve para frear uma frase, né, para parar uma frase, digamos assim, uma frase que estava contínua, então when vem e para aquela continuidade. E o while eu posso utilizar para duas frases na mesma oração, né, duas sentenças, onde duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Estudem também essas duas palavrinhas aí.
Vamos falar também sobre interpretação de texto. Aqui eu vou dar algumas dicas para vocês, em alguns momentos eu já falei sobre isso, mas vamos revisar. Número 1, faça uma boa leitura, uma leitura rápida. Ou melhor, para você fazer uma boa leitura de um texto, a primeira coisa que você deve fazer é uma leitura rápida. Geralmente, quando fazemos uma prova, o tempo é curto. Por isso, algumas técnicas como o skimming e scanning podem funcionar como grandes aliadas. Na técnica de skimming, a leitura acaba sendo para que você tenha uma ideia geral do texto. Isso significa você dar uma olhada rápida em algumas sentenças que vão servir como fontes de informação, para que você saiba do que o texto se trata. Então, antes de qualquer coisa, dê uma leitura rápida no texto, né? Uma passada de olho no texto, para que vocês possam entender mais ou menos ali do que se trata esse texto. Na técnica de scanning, a ideia é que você faça uma verdadeira varredura, como um scanner mesmo, procurando detalhes, informações específicas. De repente, você dá atenção ali a uma data, a um lugar, a um nome. Então, tudo isso é importante. Primeiro uma leitura rápida, depois uma leitura buscando essas pequenas informações. Podem auxiliar vocês na resposta. 2. Leia todas as questões. A leitura das questões pode te dar uma noção de todos os pontos que estão cobrando ali na sua avaliação. Isso vai fazer com que você entenda melhor o todo, né, que está sendo avaliado e busque mais rapidamente as respostas. Então, procure observar, antes de começar até a responder, procure observar todas as questões que tem sobre o texto. Você fazendo uma leitura prévia, você, quando for buscar a informação da resposta, vai ficar mais fácil para você. 3. Foque no contexto. O que muitos especialistas no assunto afirmam é que não é necessário que você saiba o significado de todas as palavras. O importante é entender o contexto. Então, não importa que você não entenda uma palavra ou outra do seu texto. Você conseguir fazer uma ligação e conseguir entender o contexto, não importa que você não entenda uma palavra ou outra. Ok? 4. Dê atenção aos termos. Fique atento aos pronomes, advérbios, sujeitos, objetos e conectivos. A posição desses termos na frase também podem ajudar na compreensão e dar ótimas dicas de resposta correta para você. Isso tem a ver também com o que a gente viu agora há pouco, né, sobre os advérbios. Qual é a posição de um advérbio numa frase. Então, assim, procurem ficar sempre muito atentos a isso. Tá? Uma linking word, por exemplo, que é no português são as conjunções, aquelas pequenas palavras, né? Por exemplo, até, que são as preposições também, desde, então, e. Então, procurem sempre ficar atentos a essas palavrinhas, né? But, and, né? However. São pequenas palavras que fazem todo um sentido na coesão, na coerência do seu texto. Número 5. Prepare-se. Familiarize-se com os tipos de questões resolvendo provas anteriores. Assim como em português, o que se busca avaliar em uma boa interpretação de texto em inglês é a capacidade de leitura e compreensão, de fazer deduções e a reflexão sobre o assunto. Os temas em discussão são os mais variados possíveis. Eles, como eu posso dizer para vocês, eles são abordados, posso falar dessa forma, são abordados por meio de charges, de letras de músicas, anúncios, poemas, até mesmo adaptações de reportagens de grandes veículos de comunicação. Então, fiquem sempre atentos, né? Preparem-se quanto a isso, para não só estudar um formato de texto, mas vários formatos, diversificar o estudo de vocês. 6. Fique antenado.
Ter um conhecimento prévio sobre os mais diversos assuntos também pode facilitar muito a sua vida. Por isso, vale bastante a pena ler bastante e manter-se atualizado com o que acontece ao seu redor e também no mundo, né? Existem meios de estudar sem ter que usar somente as apostilas. Você pode utilizar outros meios, pode ajudar muito a ampliar seus conhecimentos sobre atualidades. Você pode utilizar a internet, buscando sites que têm simulados, que têm textos para que você possa fazer uma leitura, uma compreensão. Tem vários sites que você pode responder as questões e tem depois a correção, para que você consiga já ter uma autoavaliação do que você sabe sobre o conteúdo ou não. Então, busquem, não somente dentro da apostila, mas busquem também em outros meios, através de livros também. Tem livros muito bons, você pode fazer uma boa leitura, buscando termos que você não entende, mas pode utilizar um dicionário, pode utilizar, né, um dicionário online mesmo, para desvendar esses termos e ficar mais qualificado para uma boa leitura, uma boa interpretação. 7. Cuidado com os formatos. Nas provas de múltipla escolha, a atenção deve ser redobrada com as famosas pegadinhas e com o significado de palavras ou frases em contexto. É interessante também fazer associações do que é pedido nos enunciados com a sua posição no texto. Já nas dissertativas, é importante ser objetivo e se preocupar bastante com a ortografia. Então, nas questões objetivas, prestem bastante atenção ao enunciado, ao que a questão está pedindo realmente para você fazer. Você tem que entender qual é a orientação que está sendo pedida ali na questão. E nas dissertativas, faça uma boa leitura e procure escrever da melhor forma possível, atentando-se para a ortografia, né? Como disse aqui, escrever as palavras de forma correta e também uma boa grafia, né? Faz muito bem. Tá ok, pessoal? Então, são algumas dicas rápidas aí para vocês e continuem estudando, continuem se esforçando. Espero que logo tudo isso, né, passe e que nós possamos estar juntos aí no colégio novamente. Mas, até lá, que vocês fiquem bem, se cuidem e have a nice day. See you!